Oi pessoal, hoje é a aula 13 e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Uma coisa que todo mundo tem, mas quase ninguém sabe fazer certo. Vamos falar de bio do Instagram. Vou colocar aqui na tela passo a passo do que é a bio do Instagram, como que você pode montar essa bio de uma forma estratégica e dentro do seu nicho para comunicar bem o que você faz, né? Comunicar bem quem você é ali para o seu cliente. Então vamos lá na tela comigo. A primeira coisa que a gente olha dentro da bio do Instagram é a foto. Então essa foto aqui, ela precisa ser muito bem trabalhada. Ela precisa ser a sua foto. Ah, mas eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. Isso daí você tem que cortar da sua vida. Por quê? Essa sua foto aqui, o que vai estabelecer a comunicação entre você e o seu cliente é o seu rosto. Você tem que colocar a cara ali, porque o seu cliente ele compra de outra pessoa, ele não compra de uma marca, né? Quando você pensa nas grandes marcas, muito provavelmente elas têm um rosto por trás dessa marca. Então você precisa colocar aqui o seu rosto. Como que essa foto tem que ser? Essa foto ela tem que ter ali focado no seu rosto, né? Ou pelo menos aqui até abaixo do seu peito, né? E ela tem que ter mais ou menos aqui uns 4 dedos de espaço para você ter ali, né? Para poder a bolinha ali do Instagram ela te englobar bem ali a sua imagem e ser fácil essa identificação. Tenta trabalhar bem essa foto, tenta colocar um fundo mais neutro, um fundo que destaque ali as cores que você está utilizando dentro da sua roupa. E se você tiver um logo, você pode usar ele num outro momento, numa outra ocasião, que eu já te explico também. Segunda coisa, o username, ou seja, o seu arroba. Esse nome, ele precisa ser fácil, ele precisa ser prático para a pessoa memorizar sem ela precisar anotar e depois ela vai lembrar, né, desse nome e aí ela vai te procurar. Então, por exemplo, o meu aqui é Elo Coelho. Sem ponto, sem traço, sem underline, sem número, né? Sem muitos nomes aqui em inglês, por exemplo. Então tem que ser um nome mais fácil possível para que a pessoa consiga ali identificar quem você é, colocar o seu nome ali e você ser um dos primeiros, se não o primeiro, a aparecer dentro da pesquisa dela. Então pensa nesse nome, pensa no nome que você vai utilizar, se vai ser o seu nome, se vai ser o nome do estúdio ou do salão, enfim. E aí você vai procurar colocar esse arroba o seu nome. Segunda coisa aqui, o nome que aparece aqui dentro da bio já, né? Aqui já é o username, que é como as pessoas vão pesquisar para encontrar você. E aqui é o nome que você vai utilizar. Esse nome, ele pode ser o seu nome. Então, vou colocar aqui Heloísa Coelho, né? E aí, você pode colocar já o que você faz. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui mentora e instrutora. Porque depois eu vou colocar mentora do que ou instrutora do que. Você pode colocar também, por exemplo, se você é cabeleireiro, não necessariamente você precisa colocar cabeleireiro, você pode colocar, por exemplo, terapeuta capilar ou designer de sobrancelha, né? Então você vai colocar aqui já dentro do nome já qual é a sua profissão que você faz, para ficar mais fácil da pessoa identificar você. E aí vem a descrição da bio, né? Qual é essa descrição? O que precisa ter aqui de informação para que você consiga uma identificação, uma conexão melhor com o seu cliente. Então vamos lá, aqui na bio ela precisa ter informações estratégicas, né? Informações aqui que a pessoa consiga bater o olho e já consiga identificar ali, se identificar, se conectar com você e com aquilo que você oferece. Então a primeira coisa aqui precisa ter uma frase de o que você faz e como você faz. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o que você faz nos cílios, por exemplo, né? Trago o embelezamento do olhar através de
uma técnica mais de fios naturais. Trago um brilho no olhar através de fios tecnológicos. Algo que você faz, né? O que você faz, o que você oferece e como você traz isso, né? Como você traz esse benefício para sua cliente. Outra coisa também, você pode colocar aqui números de autoridade. Então, número de autoridade. Ou seja, o que são esses números de autoridade? Quanto tempo você faz isso? Então, pode ser que há 10 anos, há 10 anos. Ou então, como eu coloquei lá, mais de 500 alunos em 5 anos, 6 anos, 8 anos, enfim. 7 anos que eu tenho de instrutora, né? Então, mais de 500 alunos. Isso daqui é um número de autoridade, ou seja, se eu já tive 500 alunos, eu tenho uma autoridade dentro desse nicho. Se eu tenho 10 anos de experiência, no meu caso são 14, eu tenho também uma autoridade do que eu tô falando, né? Então, você coloca aqui. Se você ainda não tem essa autoridade, se você ainda não tem esses números para colocar aqui, o que você pode colocar? A região que você atende. A região que você atende. Então, você pode colocar aqui um íconezinho, né, de localização. E aí você pode colocar, por exemplo, atendo na Zona Sul de São Paulo. Então, assim, atendimento na Zona Sul de São Paulo. Então, você vai colocar aqui a sua localização, porque as pessoas vão olhar o que você faz, como você faz e onde você está. Outra coisa aqui é um CTA. O que é o CTA? É uma chamada para ação, ou seja, é um call to action, né? É uma chamada para ação aqui. Você vai pedir para a pessoa fazer algo para você. Então, você pode colocar, por exemplo, um link aqui do seu WhatsApp e aí você vai pedir para ela clicar nesse link. Ou então você pode colocar assim, agenda de março ou abril, agenda de abril aberta. E aí uma seta aqui para a pessoa clicar nesse link aqui e fazer o agendamento. Clique aqui, saiba mais, tem vários CTAs, né? Vários call to actions que você consegue utilizar dentro de cada nicho para você se identificar, né, melhor aqui, pedir para a pessoa fazer algo que seja relevante. Digamos aqui que você ofereça diversos produtos, né, diversos serviços, protocolos, e aí você queira identificar eles aqui. O que você pode fazer? Você vai colocar essa frase do que você faz e como você faz, uma frase mais impactante. E aí você pode até colocar aqui uma identificação, por exemplo, serviços nos destaques. Por quê? Porque quando você coloca aqui, você pede para a pessoa ir para os destaques, né? E aí os destaques são aquelas bolinhas que tem aqui embaixo. Dentro desses destaques, você vai trabalhar as informações com um pouco mais de detalhes. Então, essas informações aqui, elas precisam ser mais detalhadas se você colocar que esses serviços vão estar nos destaques. Então, vou colocar aqui para vocês, vou falar um pouquinho dos destaques aqui, o que precisa ter, né? Então, a primeira coisa aqui, os destaques, vamos lá. Vou colocar 4 aqui para a gente identificar. Quais são os serviços, né? Ou seja, o que você oferece aqui para esses clientes, né? Qual é a precificação? Quais os detalhes desses serviços? Então, você vai colocar aqui dentro dos primeiros destaques essas informações mais detalhadas dos serviços. Segundo, quem é você? Quem é você? Então, você vai se apresentar aqui. Por quê? Por que não coloca quem é você antes dos serviços? Porque primeiro as pessoas querem saber o que você oferece, depois quem é você. Então, as pessoas estão mais... elas querem rapidez, né, na informação. Então, primeiro, quais são os serviços? Beleza, os serviços são legais? Tá, agora eu vou saber quem oferece esses serviços, tá? Então, quem é você? Pode ser curiosidades, pode ser onde você estudou, como você se formou, como você iniciou, onde você está também localizado. Apesar que a localização, ela pode estar
no próximo stories aqui, num próximo destaque sobre a localização. E aí pode ter também fotos do espaço para a pessoa saber aonde ela vai, como é esse espaço aqui, se tem algum diferencial. Então você pode colocar aqui uma localização e aí também a foto do espaço, né? Mas aqui no Quem é Você, você precisa mostrar, né? Se mostrar. Então aqui você precisa identificar, né? Se identificar para o seu público, né? Aquele público que está chegando aqui do Quem é Você. E aí o quarto aqui, você pode colocar, por exemplo, feedbacks. Lembra que lá no outro dia do desafio, você pediu esses feedbacks para os clientes, né? Então, você pode colocar aqui dentro desses destaques as opiniões das suas clientes em relação aos seus serviços. Ali uma mensagem, seja um áudio, enfim, do feedback ali das suas clientes, né, dos resultados que você tem. E aí você pode colocar um antes e depois, mas não muitos, né? O ideal é que você tenha mais informações das suas clientes do que o antes e depois em si. E num quinto aqui, ó, uma quinta bolinha aqui, você pode ter também, por exemplo, estudos, né? Formações, feiras, quais as feiras que você foi, quais os eventos que você foi, porque isso mostra para o seu cliente também que você está se preparando, que você está cada dia melhorando mais o seu conhecimento para atender esse cliente. E aí ele vai falar, ele vai olhar aqui e vai ver, nossa, ela estuda, ela vai em feiras, ela busca novidades, né? Ela participa de eventos, de palestras, enfim. E aí você vai colocar aqui, dentro dessa bolinha aqui, a parte de desenvolvimento profissional mesmo na parte dos estudos, tá? Então vamos lá, serviços, quem é você e a localização. Depois, feedbacks e aí os estudos. 5 bolinhas aqui, 5 destaques que são ideais para você ter ali para comunicar, né, para o seu cliente quem você é, quais os serviços que você presta, onde você tá e o que as pessoas estão falando de você, certo? Então hoje é o dia 13, você vai fazer essa atividade.